Quando que gente que não sai de casa, que viveu a vida pendurado na barra da saia da mãe e do pai, e depois criou um canal de YouTube pra ficar xingando, quando que ele vai entender a coragem de um cara desses? Que larga tudo aqui pra construir algo lá e vence! Vocês devem estar loucos pra que eu responda aquelas acusações canalhas que o nosso querido, né, Nando Moura, Luiz Fernando, né? O cara realmente é adulto, né? É o Nando, é o Nandinho, né? Não é. O Luiz Fernando fez acusações muito sujas sobre pessoas que deram a vida, que se dedicaram ao longo dos últimos 2 anos para coletar assinaturas, para todas as pessoas que doaram, para todas as pessoas que escreveram o livro amarelo, para todas as pessoas que idealizaram o partido, que gastaram noites, que vararam noites com a gente desenhando estatuto, pensando estratégia, para todas as pessoas que foram participar das simulações de coleta antes do partido existir para treinar o método, para todo mundo que passou o dia debaixo de chuva coletando, para as pessoas que foram alvo de tentativa de assassinato, né, coletando ficha no meio da rua, para todas as pessoas que doaram e que fizeram jantares de arrecadação nos mais diferentes estados do Brasil, para todos os nossos amigos, para todas as pessoas que são nossos verdadeiros irmãos, para todos os 130 familiares que tenho na missão, porque todo mundo que tá na minha missão é parte da minha família. O MBL e a missão são parte da minha família. O Riso se tornou parte da minha família. Todo mundo que trabalha comigo é parte da minha família, sim. Tá? Nós lutamos e matamos e morremos uns pelos outros. Nunca quis ter o Renan quer ser o líder autoritário. Nunca fui candidato, nunca me coloquei numa posição de colocar um passo à frente pra dizer que eu sou chefe, líder autoritário de porra nenhuma. Se as pessoas me reconheceram, não só na missão, mas no MBL, que é uma instituição que não tem as pessoas não têm obrigação nenhuma de estabelecer critério de liderança conosco do ponto de vista formal. Ele é uma ONG, é uma associação, uma coisa mais simples, tá? É porque as pessoas reconhecem algum valor em mim. As pessoas reconhecem algum valor. E veja, as pessoas gostam do meu tipo de administração e do meu tipo de trabalho. E curiosamente esse tipo de trabalho dá resultado. E as pessoas gostam de trabalhar comigo porque eu estou com elas no pior momento delas e nos melhores momentos delas. E elas estão não só comigo, mas elas estão pela causa. Que é uma coisa que essas pessoas que são haters e aqueles haters bobos que vêm aqui nunca vão entender. Vocês nunca vão entender o propósito daqueles 2 rapazes que foram alvo de uma tentativa de assassinato, tá? Que veio gente com soco inglês e faca matar eles no meio da rua. Eles apanharam, foram machucados na delegacia, ficaram na delegacia e depois de 2 dias voltaram a trabalhar e coletar assinatura pra mostrar pra todo mundo que eles não ficaram traumatizados com isso. Vocês não vão entender as mães de família, os irmãos, as pessoas que foram pra rua em estados como na região norte e nordeste com 40 graus, sol na cabeça, coletando ficha pela causa que eles acreditam. Vocês não vão nunca entender o trabalho de pessoas que acreditaram num jovem como o Sandro, que era um menino com 18, 19 anos quando foi fazer sua primeira campanha, sabe? E que colocou a pele em risco enfrentando o crime organizado em Salvador, que não é brincadeira, não é um crime organizado metafórico, metafísico, é um crime organizado real, concreto. O Sandro mora ainda num bairro de periferia em Salvador. A família dele mora lá. E ele se colocou em risco de verdade. E aquelas pessoas não apenas fizeram campanha pela missão, mas fizeram campanha por ele. E elas trabalharam muito e ganharam e venceram. E hoje ele é um puta de um vereador. Que eu tenho um orgulho do caralho. Assim como tenho orgulho do Bétega, assim como tenho orgulho do Faustino, assim como tenho orgulho do Renato, da Amanda, de todo mundo que vence ou perde eleições por nós. Essas pessoas que ficam aí criticando, a começar pelo grande bosta, né? Que é o, vamos dizer, uma massa, é um tumor de rancores, né? Você junta vários rancores junto, ele fica lá, igual um rancorzão ambulante. Essas pessoas nunca vão entender o que é o nosso trabalho. Alguns vão chamar de seita, outros vão achar que eu me estabeleço sobre essas pessoas de maneira autoritária, né? Que o Kim, que é muito maior que eu, me obedece porque eu sou autoritário que ele. Que o Arthur, que sempre foi muito maior que eu, me obedece porque eu mando. Que o Guto, que o Bétega, que o Sandro, que essas centenas, essas milhares de pessoas me obedecem e ninguém me obedece. Nunca precisou disso. Porque eu sou um autoritário. Nunca rolou isso. Eu nunca venho a público fazer defesa da minha pessoa. Nunca venho a público. Mas me parece que essas críticas, no fundo, sempre chegam a mim. Por que que o Renan? Por que que o Renan? Por que que o Renan? Porque eu decidi dedicar minha vida pra porra de uma causa. E pessoas maravilhosas, com índole maravilhosa, de alguma maneira, nem sei se eu mereço isso, acreditam em mim. O que que eu vou fazer? Eu vou negar o chamado? Eu vou negar meu papel? Eu vou ser um covarde e me esconder? Ou eu vou botar a minha pele em risco e vou participar disso? E vou devotar minha vida pelo que eu acredito? Um bosta que não sai de casa, e essas pessoas que não saem de casa nunca vão entender quem sou eu. Vocês nunca vão entender o meu papel. Vocês nunca vão entender o papel do Riso, vocês nunca vão entender o papel dessas centenas, dessas milhares de pessoas que se devotam por essa causa. E por eles eu mato e morro. E por eles eu mato e morro. Por eles eu choro quando a gente perde. Por eles eu comemoro quando a gente vence. E de uma maneira estranha, eles também fazem isso
por mim, sem eu merecer. Esse é um tipo de discurso despolitizado e despolitizante, feito para as pessoas que não entendem basicamente nada de vida prática. E aí chega a pessoa vendo, não tem nada de errado. Tem lá a prestação pública para isso. Não tem absolutamente nada de errado. As coisas têm custo? Alguém precisa fazer o vídeo? Ué, cadê? Não tem imoralidade nisso. É um serviço que foi entregue e foi pago. Tem nada de errado. Aí fica tentando esses tons, né? Igual cito o nome de pessoas. Que eu vou falar, gente. Tem a acusação de nepotismo, que é burra, é esdrúxula. Tá? E eu volto a falar. Temos sim alguns poucos pessoas que são familiares nossas que participam há muito tempo. E participaram e atuam na formação do partido. Sim! Todos a meu convite. E com legitimidade perante todas as outras pessoas que estão trabalhando lá. Todos! E estão ajudando pra caralho. E espero que continuem ajudando. Alguns não querem. Meu pai ajudou a montar o diretório do RN. Tem negócio lá. E saiu. Não sou mais, já terminou. Outros ficam. E não tem problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Porque estão ajudando a montar. Assim como pessoas que são coletores. Assim como pessoas que são líderes. Graças a Deus nós temos essas pessoas sensacionais que estão montando. Aí vem um vagabundo, que esse é o lance. E fala que essas pessoas mamaram, e veja só a tese, mamaram dinheiro do fundão. Ai, mamaram. Não, as pessoas estão trabalhando debaixo do sol em campanhas, alguns coordenando campanha, outras panfleta, carrega a caixa, monta, cola adesivo, corre pra cá, monta discurso, anda, edita conteúdo em rede social. Não, elas mamaram, parece que um dinheiro entrou, botaram e ficaram parados olhando. E aí o cara que quer dizer, né, que essas pessoas na verdade pegaram esse dinheiro e investiram na missão. Dando a entender que no fundo que eles roubaram, que as campanhas que ganharam a eleição, que tiveram todas as contas aprovadas, na verdade elas eram instrumentos que foram criados para roubar dinheiro público e financiar a montagem do partido. Como é que pode falar um troço desse? Como é que pode ser leviano e baixo, desrespeitoso com essas pessoas? Como é que pode? E joga o nome das pessoas, tenta queimar as pessoas ao léu, de uma maneira covarde, vil, tá? Simplesmente fica escondido e não tem accountability. Ele joga a palavra, joga ali. Então tem algumas pessoas que foram citadas, assim, a Kessia é um dos casos mais grotescos. A Kessia é uma moça na Bahia, participou da missão, é militante do MBL há anos. Ela casou com um cara que é militante do MBL em outro estado. Ela ama a causa, luta pela causa, trabalha pela causa pra caralho. A Kessia vai, ajuda a montar a missão, participa da campanha do Sandro, bem pra caralho, uma campanha assim, eles e um menino, que na época tinha 18, 19 anos, quebram uma barreira gigantesca e ganham pra vereador em Salvador. E fundam ainda a comissão de segurança na Câmara de Vereadores de Salvador, que não tinha. Não tinha comissão de segurança. Mora ela também num bairro complicado, pode ser assaltada lá. Aí ela vê o nome dela colocado numa planilha, que um cara, um retardado, dá a entender que ela, que é isso que ele quer dar a entender. Na verdade, foi uma funcionária fantasma da campanha pra levantar um dinheiro e dar pra missão. E aí isso aumentou as validações. Ele confunde. Tem uns lances de confundir validação com coleta que, assim, honestamente... Na boa, isso é muito escroto. Aí jogam uns... Não, eu fiz uma planilha. Não, tem uma planilha. O que quer dizer? Quer dizer nenhuma planilha. Quer dizer nenhuma. Quer dizer que essas pessoas trabalharam em campanhas e nas campanhas elas foram remuneradas? Sim, a ideia é o quê? Remunerar elas, certo? Se tem o fundo... e elas vão trabalhar na campanha, elas precisam comer ali, né? Elas vão trabalhar, vão parar tudo, vão ser parte de um aparato que é uma campanha. Aí elas declaram, porra, estão cumprindo a lei. Ah, não, olha que absurdo, elas mamaram, e aí depois elas são reconhecidas pela estrutura do partido que está sendo montado, e elas vão ocupar papéis de dirigentes dentro de um partido. Caramba, que autoritário isso! Isso é papo, gente, isso que eu quero colocar. Isso é papo de gente, assim, é papo feito pra criança. Não é papo de pessoas que vivem o mundo real. Se a pessoa vai lidar com problemas reais, concretos, ela vai olhar aquilo e vai falar, pessoal, uma coisa normal. Né? O que me choca, assim, joga o nome das pessoas, expõe as pessoas e dá a entender que é isso, que essas pessoas cometeram crimes. As pessoas existem, elas não cometeram crimes. As pessoas existem. Existem. Tem nome, CPF, RG... Todas elas trabalham com a gente, todas elas construíram não só as vitórias eleitorais ou as derrotas nos municípios que elas trabalharam, mas todas elas construíram, elas deram sangue pra construir um partido. Aí entendeu? Veja, o novo que nós construímos, esse algo novo, brota em cima do trabalho de várias pessoas. Quando a gente botou, isso é uma coisa que é muito bonita de lembrar, Riso.
Quando a gente montou na fundação da missão, a gente botou a música do Clube da Luta, né? E que era o lance do Clube da Luta? O filme Clube da Luta era uma loucura, era um sonho eu não lembro do cara, que ele cria um duplo, né, nos sonhos dele, que é o Tyler Durden, tá, mas eu esqueci o nome do cara. E tem que ver que é o personagem do Edward Norton. E aí este cara, na loucura dele, né, que ele era sonâmbulo, ele ficava acordado, e acordado ele ganhava uma segunda personalidade. Esse cara vai criando um exército que vai rodando, e aí aquilo vira um movimento que destrói o sistema financeiro americano. No fundo, a história do Clube da Luta é sobre isso, tá? Essas pessoas, milhares de pessoas do Clube da Luta, que elas começaram de maneira anônima, né? Um dos momentos centrais delas é quando o Robert Paulsen morre, numa das ações que eles estavam fazendo. E aí, quando ele morre, eles levam ele de volta pra casa, que era o QG deles, e eles falam, seu nome é Robert Paulsen. O que era? Era um monte de homens anônimos que participavam do Clube da Luta, que estavam construindo algo porque eles se sentiam reprimidos e alienados dentro de um contexto, dentro de um mundo que não os ouvia ou não os reconhecia. Pois bem, amigos, quando a gente botou aquela música lá, era sobre isso. É sobre essas centenas, depois foram virar milhares de pessoas anônimas que contribuíram para a construção de algo, que elas entendem que elas participam disso. Às vezes eu nem sei o nome de algumas dessas pessoas. Às vezes eu nem sei. Mas eu aprendi a reconhecer o nome de várias delas. É o Pradines, que foi citado nesse vídeo igual um porco, né? O Pradines que tinha... Veja só a história desse cara. Aluno da Academia MBL, líder do MBL de Recife. Começa a cuidar da coleta lá em Pernambuco, muito bem. Ele tinha uma loja, acho que era de ferragem, uma loja que ele tinha lá em Recife. Ele e a esposa tiravam um tempo com o filho pra ajudar a montar o partido. Começa a dar certo, ele vira o comandante, a gente começa a remunerar ele. Quero tocar outros estados do Nordeste. Começa a ver, a gente chamou ele de nosso coronel do Nordeste. Que ele começou a tocar o Nordeste todo. Nisso ele falou, quero ajudar a campanha do Faustino, vira o coordenador de campanha do Faustino. Larga tudo em Pernambuco e se muda pro Rio Grande do Norte. Cara, me dá arrepio falar isso. Ele se muda pro Rio Grande do Norte com a esposa pra participar de uma campanha que não tinha garantia nenhuma que iria ganhar. Ele foi remunerado na campanha. Aí isso, o sujeito escroto na casa dele, chama de mamata. Ele foi pegar uma mamata. O cara arriscou a vida dele, da esposa, do filho dele, tá? Pra ir construir o projeto da missão e a vitória do Faustino. E vence! Ele venceu! A esposa dele, que ajudou ele pra caralho, venceu também. Eles venceram, caralho! Hoje é chefe de gabinete do Faustino. Aí vem um canalha, mamata. A história do Pradines. Eu não sei o que eu fiz pra um cara como o Pradines ser esse cara. Eu não mereço o Pradines. Eu me sinto com o síndrome do impostor. Eu não mereço o que eu fiz com o Pradines. Eu sei que eu fiz algo e ele fez algo de volta. E a gente tem um estado como o Rio Grande do Norte, outro estado como Pernambuco, com validação desproporcionalmente alta. E é muito engraçado que justamente os estados que o cara acusa assim, tem nepotismo, são estados onde a missão foi maravilhosamente bem na coleta. Maravilhosamente bem. Aí essas pessoas... Veja o caso do João, o Selbit, outro que foi citado. Trabalhava no gabinete do Guto. Largou tudo! E foi morar com o Faustino num lugar complicado, lá em Natal, pra ganhar a eleição com o Faustino e provar a tese dele. Nós vamos criar uma nova linguagem política no Nordeste. E ele ganhou. E ele também ajuda a missão. E ele também tá no diretório. Ah, é um amador. Quando que gente que não sai de casa, que viveu a vida pendurado na barra da saia da mãe e do pai, e depois criou um canal de YouTube pra ficar xingando, quando que ele vai entender a coragem de um cara desses? Que larga tudo aqui pra construir algo lá e vence. Ah, não é um amador, né? Não, que vida fácil, né? Isso é uma puta de uma filha da putagem. Isso é puta de uma filha da putagem. O risco que essas pessoas... E eu só tô falando aqui das pessoas do... Você tem aqui do gabinete do Faustino, do gabinete do Sandro. Faustino, o Sandro. Meus irmãos, Faustino e o Sandro. Meus irmãos. Não é de sangue. Olha, eu espero um dia eu fazer um exame genético pra descobrir que eu tenho um ancestral comum com eles. Só pra eu poder falar que eles são meus parentes. Espero um dia que dê certo. Tá? Porque são meus irmãos, mato e morro por todos eles. Por absolutamente todos eles. Porque eles vão sofrer muito nessa trajetória. Todos nós vamos sofrer muito. Nós vamos chegar ao poder um dia no Brasil. E nós vamos sofrer muito. E esse aqui é só um dos ataques.
eu vejo essas coisas, né? E o que me agonia é uma coisa. Isso me agonia. É que a ignorância das pessoas... E eu não tô falando ignorância como ataque. Eu falo que assim, as pessoas não entram nos detalhes, elas têm suas vidas. Só que no seu baixo entendimento sobre atividades complexas, as pessoas saem ouvindo chavões, que é o que retardados como eles fazem, jogam chavões no ar, tá? O que eu digo é o seguinte, amigos, foram poucas pessoas citadas ainda. O partido só foi formado em 10 estados. Ainda vamos formar o partido em pelo menos mais 17, tá? Falta muito lugar, entendeu? E eu vou precisar de todos vocês. Eu preciso que vocês entrem na Academia MBL para vocês serem os políticos que vão concorrer por esse partido. Eu preciso que vocês entrem na Academia MBL para serem dirigentes partidários também. Para serem pessoas que vão escrever na Valete, que vão escrever nos nossos serviços, que vão pensar projetos de lei. Eu preciso de tudo isso, tá? Eu não sei se eu sou o Renan autoritário que dizem, né? Mas é o seguinte, eu tenho sonhos, eu tenho vontades. E várias pessoas compartilham disso. Várias pessoas. Pessoas melhores do que eu, que é isso que me choca, que eu não consigo entender. Por que pessoas melhores do que eu me ouvem? Né? Por que pessoas melhores do que eu, pessoas mais capazes do que eu, pessoas mais inteligentes que eu, pessoas mais honradas do que eu me ouvem? Eu não sei. Eu não sei. O fato é, se eu tô falando e vocês estão querendo acreditar, vamos até o fim. Vamos botar pra fuder, tá? Nós venceremos. Isso que eu falo pra vocês. Nós venceremos e eu tenho um orgulho danado de cada uma das pessoas que estão com a gente, tá? Obrigado a todos. E não tremam em nenhum instante diante de vagabundo que venha falar merda da gente. Não tremam, tá? Ninguém faz essa porra de maneira tão lisa, tão limpa, tão correta, tão séria quanto nós. Só que é um exemplo pra todo mundo. Pra todo mundo. E se tivesse algo de errado, eu volto a falar. Não seria um bobalhão falando isso. Tá? Tá aí os maiores inimigos já tinham levantado, porque isso aqui já foi escarafunchado, a gente já foi revirado do avesso todas as vezes possíveis. Não só pela MBL, mas pela missão. Ainda mais a missão. Aí vem um cara que botou, que vergonha, 6 clubes, o Arthur colocou 30. Cara, na hora H, vocês gostam do Arthur.